Nessa oportunidade nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é a masturbação, o onanismo ou quiromania. Se é pecado, se é um genocídio, se vai nos impedir de ir para o céu e por aí em diante. Eu preciso da definição do que vem a ser masturbação. Não de acordo com a psicologia ou de acordo com qualquer outro livro ou obra, mas uma definição até concreta referente a isso pela Igreja Católica, pelo Catecismo da Igreja Católica. Por que o Catecismo da Igreja Católica? Porque é nesse catecismo que outras igrejas, ou as igrejas evangélicas, as protestantes, que são filhas do catolicismo, se baseiam, tá? Vamos lá. A definição é: por masturbação entende-se a excitação voluntária dos órgãos genitais para daí retirar um prazer venéreo. Na linha de uma tradição constante, tanto o magistério da Igreja como o sentido moral dos fiéis, tem afirmado sem hesitação que a masturbação é um ato intrínseco e gravemente desordenado, seja qual for o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual fora dos normais ou das normais relações conjugais contradiz a finalidade da mesma. O prazer sexual é ali procurado fora da relação sexual requerida pela ordem moral, que é aquela que realiza no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana, para formar um juízo justo sobre a responsabilidade moral dos sujeitos e para orientar a ação pastoral, deverá ter-se em conta a imaturidade afetiva, a força de hábitos contraídos, o estado de angústia e outros fatores psíquicos ou sociais que podem atenuar ou até reduzir ao mínimo a culpabilidade moral. Catecismo da Igreja Católica, CIC 2352. Então essa é a definição da Igreja, do Catecismo, que se estende, como já disse, às igrejas evangélicas. Cabe um adendo aqui, que eu vou contar algo interessante que também a Igreja Católica faz, que está um pouco envolvido com essa definição aí, apesar de não ser citado aí. Eu li o livro ou a obra de crônicas do Arnaldo Jabor, comentarista da CBN, TV Globo e tal. E ele conta no livro, ele vivenciou algo referente ao seminário e também ao coroinha, ao ser coroinha, né? Conta numa das crônicas que via que os padres abusavam das crianças, dos meninos, que tinha, sim, claramente ali uma espécie de pedofilia, e que os outros padres, ou os cabeças, vamos dizer assim, certa liderança, via e não dava a mínima, inclusive ele foi, de alguma maneira, molestado, e conta que os próprios clérigos, padres, pregavam que a masturbação era terrível, pois a mesma fazia com que cada um do indivíduo que praticasse seria um genocida, que era comparado a um crime de genocídio. O que é genocídio? É crime contra a humanidade, contra pessoas, é praticamente um ato terrorista. Então, para a Igreja Católica ou para alguns especiais padres, revelados nesse livro aí que citei, e tem crônicas até separadas que falam disso do Arnaldo Jabor, que o ato de masturbar é o ato de matar alguém, é um ato terrorista contra alguém, é um genocídio. Só que esse argumento não se sustém, não se sustenta. Inclusive, eles utilizam uma passagem que está em Gênesis 38, 7 até o 11, que fala dos filhos de Judá, de Er e Onã. E Onã teria aborrecido o Senhor porque ele não quis cumprir a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Era o sujeito que perdeu seu irmão casar com a cunhada para dar posteridade, descendência, para, no caso, Judá. E eles utilizam isso dizendo que ocorreu naquele fato fora masturbação dentro do casamento, que não pode, porque Onã, em vez de injetar lá dentro, vamos dizer assim, né, ele injetava fora, ou jogava fora, na terra, inclusive está na expressão na Bíblia, jogava a semente na terra, o sêmen na terra, e não onde é para colocar. E isso aborreceu o Senhor porque ele não queria dar descendência, não achou legal, e o Senhor queria que acontecesse a descendência de Judá, depois veio a ser até uma tribo, né, a tribo inclusive de Jesus,
o leão da tribo de Judá, e isso aborreceu o Senhor. Então eles utilizam esse versículo, mas não é verdade, ali não está falando nem de genocídio, nem de masturbação, até porque, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não encontra a palavra masturbação. Um segundo ponto, não tem menção de algo parecido ou sinônimo à masturbação e que venha a haver uma vedação por parte de Deus, ou seja, uma proibição, que não pode, e nem tampouco que pode. Então, se não tem uma definição clara, como que Deus pode nos julgar ao ponto de dizer, não, esse vai para o inferno, esse não vai, como faz aí as religiões. Bom, eu tenho aqui um resumo do RI, Regulamento Interno da Deus e Amor, e isso estava até na carteira de membros. F, pecados. Por que eu vou falar da Deus e Amor? Para quem não sabe, eu fui membro da Deus e Amor de 2005 a 2009. E ela utilizava um pouco do catecismo aqui romano e outras coisas mais. Aí tinha lá as vedações. Solteiro, separado, viúvo, 7 meses. Casado, 12 meses. Solteiro, separado, viúvo, sendo obreiro de 14 meses. E obreiro de casado, 24 meses de proibição para pregar ou fazer qualquer trabalho na igreja. E as referências deles eram referente à masturbação. 1 Coríntios 3,16, que fala do templo. Se nós não cuidar do templo de Deus, o próprio Deus destruirá. 1 Coríntios 6,19, que fala também do templo, que nós somos o templo, que tem que purificar e que não pertencemos a nós mesmos. 2 Timóteo 2,22, que fala para fugir dos desejos da mocidade. E Tiago 14,15, que fala sobre a questão da tentação, que devemos tomar cuidado, porque por conta da cobiça, gera tentação e pode culminar em pecado, culminar em morte e por aí em diante, né? Como já é conhecido por muitos. Aí se você for lá em São Mateus 5,27, fala sobre o adultério, né? Jesus falando que Moisés disse para não adulterar, e eu digo que só o homem de olhar para a mulher já está adulterando. E também tem outra passagem em São Mateus 15, que fala referente à contaminação e que tudo sai da nossa mente. É claro que as coisas perversas saem tudo da nossa mente, né? E especificamente ali em São Mateus 5,27 em diante, o que Jesus estava falando ali, meus caros, não tinha nada a ver com relação de uma pessoa solteira ter desejo por outra pessoa solteira. Estava falando ali do sujeito que era casado, cobiçava uma solteira, ou cobiçava uma mulher casada, ou sendo solteiro, cobiçava uma mulher solteira, aí já cometia uma adultério. Agora, você desejar uma solteira, uma viúva ou até mesmo uma divorciada, que há possibilidades, principalmente quando o marido acaba repudiando, ou seja, abandonando ela, ou até mesmo cometendo uma infidelidade conjugal, pode casar, não tem problema. Aí, isso não é pecado, né? Isso não é cobiçar a pessoa e tal. Também podemos acrescentar a questão ali de fugir dos desejos da mocidade, também que não é o sexo necessariamente, tem outras coisas, tem luxúria, avareza, arrogância, pessoas ir para o mundo das drogas, dos crimes e por aí em diante. Não tem muito nada a ver com essa questão da masturbação, tem até mais a ver com cobiçar a mulher do próximo. Por exemplo, aquele jogador do São Paulo, né, que foi numa festa lá cobiçar aquela mulher que já era casada, e tendo ele uma namorada, foi lá tirar aquela selfie, querer se aparecer, aquilo dali foi um ato errado dele. Aquilo dali realmente é o fugir do desejo da mocidade, e ele não conseguiu. Agora vamos lá. É pecado ou não a masturbação? Eu diria que depende. Depende. A religião, como já vimos aqui, eu já trouxe tanto em versículo bíblico que a religião cita, definição da religião, é pecado, morre. Você vai para o inferno, é um genocídio. Não. É pecado, já digo, e depende. Poderá não ser. Por exemplo, um jovem, um adolescente, está começando na sua vida, começando a vida púbere, né, de adolescente, 12, 13 anos, e uma jovem que sente desejo. E aí? Como é que ele vai se conhecer? Eu falei daquele ponto aqui, cabe fazer um adendo, que era para ter falado lá, mas me esqueci. Questão do genocídio, né, de lançar o espermatozoide ser pecado. Ora bolas, o espermatozoide lançado na terra, ele não faz filho sozinho, é preciso do óvulo da mulher. A mulher, quando menstrua, ela ovula.
Então seria pecado também a mulher como está misturado ovular, né? Porque o óvulo com o espermatozoide é que faz um filho ou que faz um feto. Então, tanto o lançar do homem como da mulher não teriam problema nenhum ou pecado algum, porque eles não procriam. Agora, seria pecado sim, se houvesse uma procriação ou já uma formação do feto, e aí tentasse matar, né, como um aborto. Aí é algo contra a vida, aí é realmente um genocídio, entre aspas. Bom, vamos lá. Eu já disse, depende. A exceção é dos jovens, dos adolescentes, melhor dizendo. Estão iniciando, estão se autoconhecendo. Ah, mas tem fetiche, tem fantasia. Ah, mas tem pornografia. Ah, mas tem isso. Ora bolas, é inerente, é fisiológico. Fisiológico. Independente dele ter vídeos, pode fazer uma pesquisa. Independente dele ver vídeos, ou ver revistas, ou se deparar com conteúdo pornográfico, ele pode sim lançar o sêmen. Até mesmo sem masturbar, usar as mãos. É comprovado pela ciência, fisiológico. Olha o que o apóstolo Paulo diz, e isso já é uma espécie de comprovação. Eu vou ler tanto na versão Almeida como na versão inglesa, que na inglesa é até mais claro, tá? Referente ao casamento. 1 Coríntios 7, talvez 5. Não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicar da oração, e depois ajuntai-vos outra vez para que Satanás vos não tente pela incontinência. E aí ele vai dizer que, mas se é para abrasar, como diz a expressão, né? Que era bom que casasse. Ó, mas no versículo 2 ele diz, mas por causa da prostituição, entre aspas, cada um tem a sua própria mulher, cada um seu próprio marido. Essa é a versão Almeida que diz, né? Mas na versão lá da inglesa é o diferente. Eu quero ler aqui necessariamente o versículo que fala sobre abrasar, né? Que é uma questão que muitos nem sabem do que significa ou trata. Está no versículo 9. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar. 1 Coríntios 7, 9. Agora nós vamos na inglesa. Você vai ver a diferença e como até o texto na inglesa é mais claro. É necessário falar disso porque também envolve a questão da masturbação e outras coisas mais, no sentido do desejo, né? 1 Coríntios 7, 2 que nos diz, né? Geralmente, porém, é melhor ser casado. Todo homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido, porque de outra forma vocês poderiam cair em pecado. Aqui diz que é em pecado, e não é por causa da prostituição, como é dito lá na Almeida. É porque a gente tem que ir para o original, o texto original. Às vezes a Almeida tem muita, vamos dizer assim, normas técnicas, ou ela se preza, melhor dizendo, pela norma culta e dificulta muito na interpretação. E o versículo 9 que nós lemos, que lá diz que abrasar, aqui já diz de uma maneira diferente e até mais clara. Entretanto, se não puderem controlar-se, sigam adiante e casem-se. É melhor casar-se do que arder-se em desejo. Arder em desejo. Desejo em si não é pecado, é arder em desejo. Ao abrasar. O adolescente, ele não está preparado maturalmente, né? Ou ter maturidade para casar, nem física, nem psicológica, nada. E ele começa a se descobrir. Geralmente menina ali 12, 13 anos, a menina 11, 12, 13 anos também. E aí muitos vão dizer, olha, você está em pecado, você está adulterando, está cobiçando a mulher do próximo, você vai para o inferno, um adolescente. Está começando. E às vezes, como já disse, ele nem vai atrás de vídeos, acontece. Porque eu posso dizer de experiência própria, acontece. A primeira vez que aconteceu do nada, nem procurava, com muita frequência, nada, uma vez ou outra via. E depois é que eu fui me descobrir, é que comecei a ver mesmo, né? Aí é pro famoso cine privê da Band e tal. Na época eu não era convertido, já dizendo, né? 13 anos, eu me converti com 16 para 17 anos. E até a minha mãe, que frequentava um pouco a igreja evangélica e católica, e tinha essa pessoa, é pecado fazer isso aqui, Aí eu perguntei para ela, e quando, na tua idade, tu fazias ou não fazia? Ela ficou quieta.
Eu não sei se fazer ou não fazer, mas ficou quieto. Tem uma certa hipocrisia nisso tudo. Quer colocar fardo que nem eles mesmos podem carregar. Bom, esse é o primeiro ponto, adolescente. Segundo ponto, o sujeito não tem a maturidade, como já disse. Terceiro ponto, ele não tem educação financeira, ele não tem trabalho, ele não tem como casar. Então, a válvula de escape é aquilo. Ainda que ele vai orar ao Senhor, vai fazer a vontade do Senhor. O que eu digo a válvula de escape não é o sujeito pegar e começar a fazer 20, 30 vezes ao dia. Porque isso é pecado. Porque isso configura 1 Coríntios 6, que eu vou ler aqui, 1 Coríntios 6, que fala dos vícios. 6:10, que diz o seguinte: nem afeminado, exumado, ladrão, avarento, maldizente, nem roubadores entrarão no reino dos céus. Aqui fala de devasso, né? Em outras versões diz que é os viciados. E os viciados não entrarão no reino dos céus. Isso pode ser um vício, a masturbação pode ser um vício. Mas quando ela não é, não tem problema. Quando ela é esporádica, uma vez ou outra acontece, e de modo às vezes fisiológico, ou seja, acontece naturalmente, sem a pessoa estimular, não tem problema. E muitas pessoas que eu conheci, depois até no Evangelho, tinham uma culpa enorme. Até eu, dado momento, tinha uma culpa enorme. Meu Deus, eu estou pecando porque eu não quero e acontece, mas eu não vou procurar e acho que é melhor já fazer e aquela coisa toda. Tem todo esse imbróglio. Muitos não falam disso, porque você vai falar, é pecado. Ora bolas. Vai entender, vai estudar ciência, estudar física, vai estudar as matérias, a biologia principalmente. Vai estudar. Vai à psiquiatria, tudo. A Bíblia diz examinar tudo e reter o bem. E eu fui me libertar um pouco disso quando eu escutei uma vez o doutor Jairo Bauer falando, não se preocupe, teve até uma pergunta no programa dele. Jairo, eu não procuro estímulo sexual, não procuro pornografia, não procuro filme, nada, e acordo excitado e às vezes acordo, vamos dizer assim, todo melado, né? Já dizendo o português claro. O que acontece com isso se eu não pensei em nada? Aí ele fala, e é comprovado na psiquiatria, na psicologia, na biologia e tal, que é fisiológico. Ou seja, é natural. Se o cara não pensar, vai acontecer porque Deus já deixou esse desejo a fim de nós casarmos ou construirmos uma família futura. Mas quando o sujeito não tem a estabilidade financeira, não tem psíquica, é bom que fique naquilo. É perdoável. Agora, o que não pode é o vício. Por isso que eu digo que masturbação é pecado, depende. Se for o vício, é pecado. Agora, se não for o vício, tendo essas questões, essas exceções à regra, não tem problema nenhum. Aí é querer, de fato, ver pelo em ovo. É querer culpar os outros, fazer coisas erradas com outras pessoas, colocar fardo em outras pessoas, que nem eles mesmos podem aguentar. Tem outro porém, que é a masturbação por casais. Não na hora do coito, porque não tem nada a ver. Um masturbar o outro não tem problema algum. O problema é que eu já soube, inclusive de obreiros e tal, na época da igreja, ou frequentadores da igreja, que o camarada masturbava, não diante da esposa ou na hora do coito, mas sim pensando em outras mulheres, né? E não copulando com a esposa. Aí sim é algo pecaminoso. Porque ele tem a mulher para coabitar e não coabita. Diferente de um solteiro que poderia ter uma mulher, mas não tem por conta das circunstâncias. Às vezes ele é novo demais, adolescente, como já disse, não tem condições financeiras para construir uma família, um casamento, vai ter que esperar o devido momento, e assim ele fica. Então veja como as coisas são. E Deus entende tudo isso, porque Deus não está se preocupando quando você lança ou deixa de lançar. A questão é exatamente o porquê, o motivo, o propósito. Deus tolera tudo. Não tem pecado nesse sentido. Aí condena os adolescentes, meu Deus, dá aquela sensação, o adolescente fica aflito, muitos podem entrar até em depressão, até pensar em morte, porque estão pecando, vão para o inferno, então eu já vou me matar. Não. Não posso pregar, não posso cantar porque agora eu masturbei e não posso. E às vezes a masturbação foi involuntária, não foi voluntária. Não foi ele que provocou, aconteceu do nada. Aí muitos chegam a dizer que poderia ter sido um sonho erótico e eles, né?
lançou fora o esperma, a menina também, no caso, ela teve então o orgasmo. Aí é outra questão. Não se encaixa em ser pecado em si. Então tem muita coisa que a religião ensina, meus caros, que é tudo balela. E para encerrar, eu vou contar duas coisas. Eu falei que na minha adolescência lá, quando eu era convertido, acontecia sem eu querer, ejaculava. Isso é hormônios também, né? É comprovado com hormônios. Tem muita gente que tem mais hormônios do que outra, hein? Porque tem pessoas que não tem mesmo. E até Jesus falou, tem alguns que já nascem para serem assexualizados ou assexuados. Ou seja, que não tem gosto por ninguém, ou que não tem atração por ninguém. Nem do mesmo sexo. Não tem pela mulher, um homem, mas nem para o mesmo sexo. Ele fica neutro, fica sem ter desejo para casar e dedica a obra do Senhor. Existe esse. Mas tem aquele que tem bastante hormônio que já tem vontade mesmo, né, na puberdade, já de namorar, de ficar, né, e se bobear, transar também, tudo isso. Aí tem que refrear. Pera lá. Pode namorar, pode, digamos assim, se controlar um pouco com o namoro. Não tem problema. Porque o namoro é uma fase de conhecimento e depois pode combinar no casamento. Aliás, já na minha concepção, quando há o coito, já é uma espécie de casamento, porque o casamento exatamente não é só para amor, né? Amor, assim, platônico ou abstrato. É para coito, né? Iniciar a carne, a outra uma mulher e se tornarão carne e osso, né? Se já juntarão carne e osso. Não tem nada de espiritual ali, de alma, é carne e osso, né? Aí você entende o que é carne e osso. Construir família, construir filho, ter prole e tal. E também desfrutar do próprio prazer do sexo, porque não tem pecado algum em prazer sexual, não. Deus deixou, já desde o Jardim do Éden, tem. Agora, desde que seja no Senhor, matrimônio, seja uma cama sem mácula, né, que diz um leite sem mácula, que diz o versículo, ou seja, que seja santo entre eles e tal, no cobiço e outro, e por aí em diante. Aí voltamos à questão, então, da masturbação por mero capricho, vício, ou o sujeito tem a mulher, ou ela também tem um marido, e não faz, e faz às escondidas, é assim. Agora, se faz ambos no coito, não tem problema. Se é adolescente imaturo, também não tem problema. Seja do modo involuntário até voluntário, desde que não seja vício. Ok? É isso que nós podemos depender da palavra de Deus. E a outra coisa que eu ia contar, que eu disse que era duas, né? E é para encerrar. Certa feita, eu falei com um pastorzão aí, bem conhecido, da capital paulista. Você já deve conhecer, né? E era até da Deus e Amor. Eu não vou dizer o nome dele, porque é capaz de até me processar. Porque o que eu vou contar é algo revelador. Talvez se eu tivesse YouTube naquela época, eu contando isso, aí seria uma fofoca grande aí, né? Seria um boato grande, um fuxico. Tinha milhões de visualizações. Eu falei com o camarada MSN, na época do extinto MSN, por vídeo também, e digitando, teclando. E uma certa vez ele contou toda a história dele. Ele foi pastor, que ele casou, e que em dado momento ele adulterou, não quis mais a esposa. A esposa queria até voltar com ele, mas ele não quis, já fez coisa errada, porque Paulo disse, se a esposa separar, ou se ambos separar e a esposa quiser voltar, é para aceitar, não é a recomendação de Deus, mas ele não aceitou. Ainda utilizou um versículo que está lá em Deuteronômio, que diz que não é para andar mais com a antiga mulher, que é a repudiada. Aí eles, quando lhe favorece, utilizam o judaísmo, que não tem muito nada a ver com a graça, com o evangelho de Cristo, mas tudo bem. Aí ele me conta que andou com outra mulher, andou com um modelo, e teve outros filhos com essa mulher, depois andou com uma outra, teve mais filhos, e por aí em diante. Aí eu disse para ele, por que que você ou não casou, ou se ajuntou com alguém, ou por que que você não ficou na masturbação? O que ele me disse? Não, eu vou fazer mesmo. Masturbação não é nada. E aí eu fiquei pensando, ele um grande pastor, todo mundo acreditando nele, e ele era um sujeito prostituto, adulto. Essa é a grande realidade. Porque ainda que a IPDA impedia de fato ele de casar novamente, por ter separado, e na ocasião não foi ela que enganou ele, foi ele que enganou ela, ele deveria sair e casar com a mulher.
E é o que o versículo nós lemos. Tem desejo, deixa de abrasar, ele sendo um homem já muito mais de adulto, mais de 30, 40 anos, casar com uma mulher, de vez de fazer a prostituição toda, ou pecar só para si, porque ele não só pecou contra o seu próprio corpo, como também pecou com o corpo alheio. É o que a Bíblia diz, né? Prostituição com os outros corpos. Porque elas também pecaram com ele. Porque ele estava em adultério, em pecado. Então ele poderia pecar só contra si. Porque daí já era um ato voluntário dele, a masturbação. Mas ele achou que a masturbação não fazia sentido e que não seria tão mal assim, se é para pecar ou para me sujar um pouquinho, que eu me sujo de uma vez, né? Me lambuzo no pecado. Essa é a grande realidade. Ele passou. Mas ficar só na masturbação seria um pecado mais brando. Essa é a grande realidade que eu ia dizer. Então, por isso que você tem que tomar cuidado nas afirmações que você faz, porque às vezes eles colocam um pregador que já está lá no segundo, terceiro casamento e condenam um jovem que está lá no sofrimento, na luta e tentando ganhar a alma, tentando fazer a obra para Deus. Ah, mas tem a falhinha porque pensa muito em mulher, ou porque tem esse problema, como eu já disse. Não é problema, é natural, ejacula, não precocemente, mas de modo involuntário. E como deve ocorrer também com as meninas quando tem muito hormônio, o orgasmo.